Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, de 30% a 50% dos pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar tentam o suicídio. Quando a gente vai pensar num paciente que tem transtorno bipolar, que tem esse diagnóstico, o que a gente percebe muito é que há uma relação mortífera, tanto na mania quanto na depressão, com o outro. Então, o que a gente percebe na mania é que é uma superação de tudo que possivelmente foi perdido para ele. Não há mais sentimento de falta, ele está totalmente preenchido. A euforia dá essa sensação de que ele pode tudo, que ele dá conta de tudo e o quanto por conta disso ele geralmente se coloca em situações de risco que podem sim levar também ao ato suicida. Na depressão há uma ruptura no sentido da relação mesmo com o próprio eu. Eu sou nada, eu não tenho nada, eu não sirvo para nada e muitas vezes esse sentimento de vazio, de inutilidade leva também a posições ou a atos extremos como o suicídio. O suicídio, ele é um ato muito complexo e multifatorial. Geralmente os pacientes, e aí a gente pode falar tanto de pacientes neuróticos ou psicóticos, mas há uma lógica de ruptura muito grande com a vida por conta do sofrimento. Quando a gente vai falar de pacientes com estrutura neurótica, você percebe que muitas vezes o ato suicida é uma forma de convocar o olhar do outro. É uma forma de pedir ajuda, mas que muitas vezes erram no cálculo ou tendem a apelar para formas extremas como forma de aparecer na relação com o outro. Na estrutura psicótica, a gente percebe que isso é, de fato, muitas vezes uma ruptura com aquele sofrimento, até com a própria alucinação ou delírio, que, assim, diante de por exemplo, uma atitude delirante, acha que se não se matar, a família vai ser morta. Quando isso faz parte de uma situação delirante, isso tem um impacto e isso às vezes tem um risco muito maior do que um sujeito na estrutura neurótica. Mas o que a gente percebe é que é sempre um ato extremo, um ato de muito sofrimento, acompanhado de pequenos sinais. Então, uma pessoa não se suicida do dia para a noite, ela geralmente apresenta sinais. O que a gente percebe muito é que tanto o paciente quanto a família têm uma dificuldade de observar os gatilhos. Às vezes atribuem aspectos da personalidade ou a outras questões que estão envolvidas, ou, por exemplo, traumas momentâneos, ou traumas infantis, ou situações de perdas recentes. Mas a gente sempre começa orientando a família e o sujeito de que quando ele começa a não dar conta de coisas que comumente ele dava, isso é um sinal que ele precisa buscar ajuda. Então, assim, muitas vezes eles começam geralmente com perda de sono, com a dificuldade de produzir, seja pelo trabalho, seja em casa, um isolamento, não só isolamento social, mas afetivo, ele se torna ou mais embotado ou mais expansivo na euforia. Então, são sempre comportamentos que destoam. A gente não pode confundir a questão do transtorno bipolar, que são estados de humor muito alterados das emoções. As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam alegres, em algum momento da vida elas ficam eufóricas. A grande questão é quando essa euforia traz mais prejuízos no laço social, na sua relação com o outro e consigo mesmo. E na depressão a mesma coisa, Quando esse isolamento ou um momento, por exemplo, às vezes diante de um luto, a pessoa fica mais triste de fato, mas quando o luto começa a se tornar uma coisa muito mais prolongada, que isso faz com que o sujeito tenha atitudes cada vez mais de se anestesiar, fugir diante de sua realidade, isso sim é um pedido muitas vezes de ajuda para que a gente possa investir em um tratamento que tire um pouco esse sujeito de um lugar mortificado. Às vezes, o que a gente observa na clínica é que as pessoas demoram muito tempo para procurar ajuda. Então, passam anos em sofrimento e só diante de alguma atitude de muito impacto, na realidade ou na relação com a família, tendem a procurar ajuda. Então, a ajuda profissional é importante que se recorra antes que, de alguma forma, esse próprio diagnóstico vá se cronificando, e não só o diagnóstico, mas o sujeito vá se cronificando o seu olhar diante das próprias questões, de encontrar possíveis
intervenções e soluções diante daquilo que o aflige. É importante a gente falar sobre esse assunto porque a gente tem dados reconhecidos do quanto o transtorno bipolar hoje é o diagnóstico que mais está atrelado a atos suicidas. Por conta disso, o tratamento, muitas vezes de forma precoce, se a gente consegue orientar a família, orientar o sujeito de que há a possibilidade de conviver com suas frustrações subjetivas, porque estamos falando disso também, de quanto a dificuldade de lidar com a frustração às vezes vai por caminhos tão diversos. Então, o quanto saber lidar a partir de um tratamento pode mudar a perspectiva da sua relação com a vida.